Olá, rapaziada. Estamos começando mais uma aula, a primeira do terceiro bimestre aqui da frente A. Espero que você tenha conseguido estabelecer uma rotina. Se não, eu recomendo que você o faça, porque o trabalho remoto exige da gente muita disciplina na organização dos horários. E aí, para que você possa ter um bom desenvolvimento do seu trabalho, das suas atividades, é recomendado que você faça uma rotina, né? Eu todos os dias faço uma atividade física, tenho um horário aqui para atender as demandas da minha família, faço as minhas leituras, faço as minhas atividades profissionais. Então, tem que procurar de alguma forma fazer essa organização para que você possa ser mais assertivo, né, nas aulas, porque assim, da mesma forma que a gente tem muito tempo, a gente corre o risco de não ter tempo algum, porque se a gente não se organizar, esse tempo ele é perdido. Então, tente se organizar, um horário para você estudar, porque todos nós estamos tendo que nos dar com essa situação, ok? Vamos lá? Bem, a primeira aula da frente A do material do terceiro bimestre é República da Espada, tá? Para iniciar aqui a nossa conversa, eu acho importante falar um pouco dos antecedentes que vieram a culminar com o processo de proclamação da República, tá? Se você me perguntar o que é que manteve o Império de 1831 até 1889, eu lhe responderia que esses três pilares aí que estão apresentados na imagem. Se você imaginar o Império como essa estrutura que está acima aí desses três colunas, né? Eu diria para você que o Império ele se manteve por causa dessas três estruturas. Eu vou detalhar cada uma delas para que você possa entender que elas ruindo, consequentemente, o Império não tinha como se manter. A primeira coluna é a coluna referente à questão religiosa, né? A Constituição de 1821 estabeleceu como religião oficial o catolicismo e, de uma certa forma, o catolicismo tem uma certa simpatia com a monarquia, o direito divino, coisa que nós também vimos quando estudamos o absolutismo, né? Aquele lance do direito divino e tal. Então, a igreja meio que endossa, né, a monarquia e as suas características. Porém, aqui no Brasil, existe uma presença muito forte de um grupo organizado, né, que não é uma religião, mas é um grupo que possui uma religiosidade e uma organização que é a maçonaria, né? Esse grupo ele esteve presente em vários eventos da história brasileira, continua, é uma grande instituição, né, que surgiu ali no finalzinho da Idade Média, nas corporações de ofício, e o Dom Pedro II, inclusive, era maçom, né? Então existiam padres também que eram maçom, e começou a ocorrer uma certa estranheza, porque o Dom Pedro II ele possuía dois poderes, além de todos os outros oriundos do poder moderador, o beneplácito e o padroado. Ou seja, que eram poderes que traziam ao Dom Pedro II a capacidade de intervir nas encíclicas papais e nas determinações da igreja. Ou seja, o imperador intervir nas questões religiosas, né? A situação ficou meio insustentável quando dois padres, né, foram proibidos, né, de continuar na maçonaria, e isso gerou todo um mal-estar para com Dom Pedro II, que resultou num rompimento, né? Esse rompimento ele vai ficar realmente efetivado na Constituição de 1891, quando a religião oficial não for mais a católica. A outra questão é a questão militar, essa linda pintura que eu tive o prazer de ver no Museu de Arte lá no Rio de Janeiro. É uma pintura enorme, que é a batalha uma das batalhas da Guerra do Paraguai, que é o estupim, né, a coluna militar, né? A gente está vivendo uma certa discussão, né, e sempre vem, vez ou outra, vem essa discussão de uma certa militarização dos governos brasileiros, mas o Exército Brasileiro nasce de uma com um sentimento de insurgência, né, para com o próprio governo brasileiro. O Exército Brasileiro, ele se forma para a Guerra do Paraguai. Antes nós tínhamos guardas nacionais e a atuação de grupos
de mercenários, como também de milícias, né? A gente tem uma tradição caudilha, que a gente até já conversou em um outro encontro que a gente teve, né? Quando a gente estava discutindo a questão da América Hispânica, a gente tem um lado muito forte, né? Dessa força armamentista, militarista dentro da política, né? Então, o Exército Brasileiro ele se compõe enquanto exército na Guerra do Paraguai, levando em conta que depois do processo de independência, todos os países da América tornaram-se república e o Brasil permaneceu uma monarquia. E aí essa inconsistência com o fim da Guerra do Paraguai trouxe algumas consequências, né? Esse exército ele era muito questionador e Dom Pedro II não aceitava essas críticas, não aceitava que os militares se pronunciassem publicamente. Então havia uma insatisfação no ar, principalmente com a questão referente aos soldos, a falta de assistência, né, do Estado brasileiro, no caso do Império, para com os sobreviventes, né, que tiveram as suas vidas destroçadas, porque os que foram tiveram que abandonar tudo e quando retornaram não recebiam mais o soldo. Além de que o exército paraguaio ele era muito politizado e tinha uma tendência republicana, né, muito forte. Então o exército brasileiro traz na bagagem esse sentimento republicano e começa a questionar as estruturas do império. Então a Guerra do Paraguai é importante no sentido de trazer no seu bojo uma consequência direta para a mudança de uma monarquia para a república, né? Levando em conta que a nossa proclamação da república ela tem uma presença maciça dos militares e durante toda a república há a presença de militares como também de insurgências, né? Então o nosso exército ele tem uma tendência insurgente, né? Que é o que a gente chama de quarteladas. A própria República Brasileira é um golpe contra o império para iniciar a república. Então a questão militar é uma outra questão que faz com que o império perca esse apoio, esse poder. E por fim a questão escravagista, que eu acho que é um dos problemas mais graves da história brasileira, né? A propósito, chegou essa semana, para mim um livro muito bom, super recomendo, está entre os mais vendidos da Amazon, que é O Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, que é um jurista, filósofo. É um livro fabuloso, assim, eu super recomendo para que a gente possa entender essas questões e os impactos, né? Eu já comentei aqui em outros encontros que nós tivemos que o Brasil ele apresenta dois grandes problemas: a desigualdade social, que com essa pandemia tende a aumentar em virtude de todos os problemas que a pandemia traz, e o racismo estrutural, porque a questão escravagista não foi bem resolvida. Essa foto é uma foto da Carta da Lei Áurea, né? Assinada pela Princesa Isabel, que põe fim à escravidão, mas não resolve todos os problemas que a escravidão trouxe para o nosso povo, né? As leis de caráter abolicionista apresentam que foi um processo lento e gradual, né? Então a escravidão é uma mácula, né? Uma mancha, uma marca muito forte no mundo e no Brasil especificamente deixou consequências subjetivas que permeiam as estruturas das instituições, das relações, né? Praticamente todos nós, de uma forma direta ou indireta, absorvemos esse preconceito estrutural e a gente tem que lutar contra esse racismo permanentemente, né? Seja na nossa maneira de falar e seja na naturalização que algumas pessoas dão a algumas lidas em alguns setores. Então, a primeira lei de caráter abolicionista é 1831, a Lei Barbacena, que é uma lei que abolia o tráfico de escravos africanos, que ficou conhecida como uma lei para inglês ver, né? A lei Binarden, que autorizava os corsários, que são os piratas autorizados pela coroa inglesa, a saquear os barcos que traficavam, né? Esses escravos. Então, foi uma lei fake, porque continuou a ter tráfico. É tanto que é nesse contexto que surge a figura do Dragão do Mar, Francisco da Matilde, né? Que é uma figura muito emblemática aqui no Ceará, que fez uma denúncia, né, de que, embora a lei existisse, ela não pegou. Nessa lei para inglês ver, a gente também está vendo muito. Nosso povo tem uma dificuldade muito grande, né, de absorver a importância de uma lei, né, a tomar que mesmo tomando multa as pessoas tentam burlar. A gente está vendo isso nessa situação pandêmica, né, em que há uma obrigatoriedade do uso de máscara e algumas questões e as pessoas não respeitam, né? Seja dos espaços que voltaram a abrir, e seja nos espaços
que as pessoas, é só você ver aí, ou se você foi a algum desses lugares, você vai perceber que as pessoas têm muita dificuldade de respeitar, porque isso é um problema de cidadania baixa, né, que nós temos. A outra lei é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico em 1850, né, de, que tentava, de uma certa maneira, oficializar essa situação que os ingleses meio que nos obrigaram, né? Havia um interesse inglês muito grande de criar um mercado consumidor e encharcar o Brasil de produtos ingleses. E aí a forma mais imperialista é você utilizar a força das armas para coibir, para exigir. Então, a libertação dos escravos no Brasil vem meio que de uma maneira impositiva, né? Que não externa de uma certa maneira um sentimento de emancipar, né? Depois a gente vai ter, em 1866, a abolição para os escravos aptos para o serviço militar. A Guerra do Paraguai, o Exército alistou muito. Recentemente eu li um artigo também sobre a, a questão da mistura, na miscigenação racial das tropas brasileiras, né? Na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, né? O Exército ele sai à frente, né? Nessas questões raciais, não gerando uma questão de cunho racial, né? É bem interessante, né? O exército que tem esse caráter insurgente, ele também contribui positivamente para superar essas questões raciais, né? O livro sobre histórias da Primeira e Segunda Guerra Mundial é esse aqui, História do Brasil, das Duas Guerras, da Amélie Del Priore e Carlos Darot. Muito bom, que relata a nossa participação numa guerra que não é nossa, e apresenta muitos dados interessantes, né? Então, em 1866, a abolição para os escravos aptos à guerra, ou seja, uma guerra é possível de fazer com que se respeite o direito à humanidade dos escravos. Né? O Brasil é um país muito interessante e complexo, né, de você entender. Depois a gente vai ter a Lei Visconde de Rio Branco, 1861, conhecida como ventre livre, né, que liberava os filhos das escravas nascidas a partir da lei, que é uma furada, né? O pai, a mãe e todo mundo escravo, você nasce livre. Então, naturalmente, você vai ser livre. E aí, essa criança, até os 8 anos, vivia, né, nessa propriedade, e aí teria que trabalhar mais 8 para pagar os anos em que não trabalhou. Então, 16 anos dentro de um ambiente de senzala, o que é que você é? Escravo também, né? Então, a lei que não pegou, que a outra é a Lei Saraiva-Cortegipe, de 1885, que é a lei do sexagenário, levando em conta que a expectativa de vida do escravo era 30 anos, um trabalho intenso. Poucos é o que chegavam nessa idade, já chegava numa idade improdutiva. Então, a lei do sexagenário, o escravo completava 60, trabalhava mais 5, estava liberto. Daí você vê o absurdo, né? Poucos chegavam a essa idade, e os que chegavam totalmente desgastados, né? Pela péssima condição, pelos açoites, pelo quebrar da dignidade humana. Então, a lei que não serviu praticamente para nada, né? Uma piada. E, por fim, a Lei Áurea, que abolia. Porém, abolir a escravidão não significa recompor todos os problemas, né? Por isso que há uma importância de políticas públicas que tente sanar, né, essas marcas históricas que comprometem a raça, os descendentes. Então o Brasil precisa caminhar muito, né? Porque aí logo, logo o século XIX vai ter uma política de branqueamento, que a gente vai ver isso muito forte, né? Também no processo de imigração, né? Para substituir essa mão de obra, nas próprias reformas urbanísticas do Rio de Janeiro com Pereira Passos, meio que enxota essas comunidades para as áreas periféricas e vão formar as favelas no Rio de Janeiro, como também a discussão do darwinismo social, né, que atribui o negro como raça inferior. Então, embora liberto, o mundo está respirando um sentimento de depreciação. E nós carregamos ainda hoje esse sentimento depreciativo com o trabalho braçal, porque é um trabalho feito por escravos. Né? Ainda está no imaginário das pessoas que o trabalho braçal não é valorizado. Todo trabalho tem a sua importância, todo trabalho ele precisa ser respeitado por quem executa, mas se tem muito, né? Tanto o trabalho braçal de outras ordens e como também o trabalho doméstico, né? Que é inferiorizado, né? Que a gente tem essa visão, né? Que vem se arrastando historicamente e vai compondo
as nossas compreensões que a gente deve relutar. Então, a questão abolicionista é muito forte. Então, com o esfacelamento dessas três colunas, é proclamada a República. Né? Os grupos republicanos aqui, eles são divididos entre os grupos positivistas e os históricos. Os históricos acreditavam que tinha a liderança do Benjamin Constant, que a República viria naturalmente. Já os positivistas acreditavam que o uso da força das armas faria esse processo revolucionário e a República seria proclamada. Né? O Deodoro da Fonseca, junto às demais figuras, vão fazer esse movimento, né? E é proclamada a República, é um movimento deslocado, não há participação popular, assim como a independência demora a chegar nos estados e a população assiste aquilo atônica, né? Sem entender bem do que é que se processava, porém acompanhando, né, esse processo que resulta no início da República. A República Brasileira, na sua primeira fase, nós chamamos ela de República Velha. A República Velha ela é dividida em República da Espada, que é o que nós vamos conversar hoje, e República Oligárquica, que nós iremos ver nos nossos outros encontros. Então, essa república que se organiza, de caráter positivista, ela tem uma compreensão do centralismo político nas mãos do presidente, a postura predominante é entre os militares, né, que vão prevalecer no poder de 1889 a 1894, mas vão, durante toda essa república, participar de motins, né, de quarteladas, né? Entre eles, o movimento mais forte é o tenentismo e a Revolução de 30, que põe fim a esse ciclo. Um presidente paulista e um presidente mineiro, que eu vou explicar mais quando a gente falar da República Oligárquica, que são aqueles que governam porque têm poder econômico, no caso São Paulo e Minas Gerais. Né? E uma República Liberal, que tem uma tendência federalista, de uma descentralização de poder e uma maior autonomia para os estados. Né? Quem compõe esse grupo, que tem essa visão de uma república liberal, são os cafeicultores paulistas, ou seja, aqueles que têm o poder econômico. Daí a gente vê que o nascedouro da nossa república tem um viés militarista armado e um viés econômico. Né? Quem tem o poder econômico é que dita as cartas aqui. Isso realmente reverbera ainda hoje. Né? Se a gente fizer uma análise mais crítica, né, da maneira como a nossa república se manifesta, a gente tem isso muito forte, né? Que é uma herança caudilha, castilhista, que a gente vai conversar bem quando falar da Revolução de 30, que é o grupo que o Getúlio Vargas representa, né? E traz toda essa linha conservadora, militarizada, uso da força, né? A suspensão, de uma certa forma, de lideranças, de discussões ideológicas partidárias, que é uma marca que a gente tem. Então, a República da Espada ela é curta, ela vai de 1889 a 1894, recheada de problemas. Né? Essa sua fase provisória, que vai de 1889 a 1891, ela cancela as instituições imperiais e cria decretos republicanos, separa a igreja e o Estado, criando o expediente do casamento civil, que passa a ser o casamento predominante e oficial no Brasil. Né? O grande feito desse governo provisório é a Constituição de 1891, né? Que ela institui uma república federativa. Qualquer semelhança com os Estados Unidos não é uma mera coincidência. Repare no nome do Brasil, Estados Unidos do Brasil. São três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, dentro de um sistema bicameral. A gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado, que nesta época tem apenas uma função consultiva, né? Diferente do que nós temos hoje, que é um poder de tentar equalizar, né? A Câmara dos Deputados representa proporcionalmente a população brasileira e em seus respectivos estados a quantidade de deputados é proporcional ao número da população. Por isso que você vê que o estado de São Paulo tem mais deputados federais do que o estado do Ceará. E aí, para equalizar essas diferenças regionais, o Senado apresenta para os 27 estados da federação 3 senadores por estado. Ou seja, aquilo que é desproporcionalizado pela questão do número nas regiões que tem mais gente, como é a região sudeste, ela é proporcionalizada no Senado, que são 3 senadores para todos os estados, né? E o judiciário, né? O voto universal masculino, escolher as mulheres, os menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados.
seja, os militares, eles não têm o direito a voto, né? Hoje eles votam, mas a Constituição brasileira estipula a proibição, né, de atuação política, né, de quem é da ativa. O voto é aberto, as eleições são diretas, ou seja, o voto aberto ele abre o precedente para o que a gente vai conversar com mais detalhe na República Oligárquica, que é o voto de cabresto. As pessoas vão ter que dizer publicamente. E a importância do voto secreto nesse contexto é proteger o eleitor e o seu direito de escolha. Neste caso, o voto sendo aberto e sendo restrito a um número muito pequeno de pessoas, a gente vai ter muita coação política, né? A Constituição elege indiretamente como primeiro presidente o Marechal Deodoro da Fonseca e o vice é o general Floriano Peixoto. Ou seja, duas figuras que tiveram uma participação grande. Então, o governo provisório elege, na verdade, escolhe como os dois principais, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. No ponto de vista econômico, o país está arrasado, e aí nós temos na figura responsável, né, pela economia do país, o grande poeta e jurista Rui Barbosa, né, que não saiu tão bem, né, levando em conta que diante dessa crise ele provoca a política do encilhamento, que é uma alusão às corridas de cavalo. Há uma emissão de papel moeda, o papel moeda sem lastro, ou seja, sem o equivalente, no caso da época de ouro, não tem valor nenhum. Isso gera um problema muito grande, surgimento de empresas que vão quebrar e aumenta o endividamento, né? Então, o encilhamento seria uma emissão de monetária, criação de empresas e a consequência é uma crise econômica, inflação e especulação financeira. E há um pequeno surto de industrialização que, diante dessa impressão de moeda, há um empolgar. Porém, o problema só vai ser solucionado no segundo governo, né, da República Oligárquica, com Campos Salles, através do Fundilon. Então, o Deodoro da Fonseca, diante de toda essa situação, manda fechar o Congresso. Essa relação tempestiva do Executivo e do Legislativo já vem de longos carnavais. E aí esse fechamento resulta em uma reação, que é a Revolta da Armada, o Custódio de Mello ameaça bombardear o Rio de Janeiro e Deodoro renuncia. Porém, nesses atritos entre o presidente e o parlamento, que buscava mais descentralização, vai resultar numa inconsistência, porque, segundo a Constituição de 1891, o vice só pode assumir depois de 2 anos. O Deodoro da Fonseca assume provisoriamente, indiretamente, né, em 1891, e renuncia em 1891. Então não havia se completado os 2 anos. Ou seja, pela Constituição, deveria existir um outro processo eleitoral. Porém, o Marechal Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, né? Daí você tira que era uma figura de imponência e força, passa por cima dessa inconstitucionalidade e inicia seu governo, que também vai ser recheado por uma série de conflitos. Os dois principais é a segunda revolta da Armada e a revolta federalista que ele enfrenta, né? Então é um período também muito complicado. A revolta da Armada, né? A segunda, o Custódio de Mello, a Marinha se opõe ao presidente, ameaça bombardear o Rio de Janeiro. O Floriano consegue vencer, né, esse motim, né, da Marinha. Perceba que já começam a ter as quarteladas contra, né, a um governo que é liderado por uma figura militar, né, no caso o Marechal. Além desse problema com a revolta armada do Rio de Janeiro, ele vai enfrentar do Rio Grande do Sul até Santa Catarina a revolta federalista. E aqui tem um ponto que eu havia comentado com vocês da nossa herança política de caráter castilhista, que vem de Júlio Castilho, que ele era liderança máxima do Partido Republicano Rio-Grandense. O Rio Grande do Sul tem uma forte contribuição por essa visão, né, caudilha, castilhista, sob a liderança de alguns presidentes que chegaram ao poder. A figura mais importante nesse movimento é o Getúlio Vargas, que imprime nos anos 30, né, essa marca, né, caudilha, cartilista, né, que defendiam uma república populista ultracentralizada, ou seja, o poder na mão de quem governa. Perceba, eles eram chamados de pica-paus, e essa visão, essa ideia de governo permanece. Não é à toa que o Getúlio dá um golpe e
via uma face que foi o Plano COI, institui o Estado Novo, que vai de 37 a 1945, né? Ele é um simpatizante do Castilho, né? Nessa obra aqui que conta a biografia dele, do Lira Neto, conta muito bem toda essa influência, né? Da família, dos parentes, do Getúlio, que meio que namoram com esse sentimento, né? Cartilista, né? Contra Gaspar de Silveira, o Maragatos, né? Que defendia uma maior autonomia do poder, né? Com a vitória do PR, os positivistas dominaram o Rio Grande do Sul de 1895 a 1930, com Borges de Medeiros e posteriormente com Getúlio Vargas, né? Que começa a construir a sua ascensão política, que será nacionalizada nos anos 30, né? Mediante todos os problemas que a República do Café com Leite vem a trazer. Ok? Então, sobre a República da Espada, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado, né, na sua compreensão. Como já é de costume, eu oriento que você faça desenvolvendo habilidades. Para quem não baixou, baixe o aplicativo do SAE, aponte a câmera para o QR Code para você ter tanto os vídeos explicativos e os gabaritos, além de convidar você a visitar o site digital, que é super dinâmico, possui uma série de ferramentas que podem contribuir no teu aprendizado, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!